Desde meu nascimento eu uso computadores. Fiz quase de tudo dentro deles, como assistir vídeo no YouTube, jogar jogos no Clique Jogos e acabar pegando o Baidu tentando instalar o Minecraft. Até hoje tenho trauma com o som do Avast detectando uma ameaça. Uma ameaça foi detectada. O sistema operacional que eu usava era o Windows 7, meu primeiro e favorito Windows. Ano passado eu usava o Windows 11, que definitivamente é o sistema operacional já feito. Pra começar, ele é lerdo, e não é porque o meu PC é ruim. Ele tem um i5 de 11ª geração e 8 GB de RAM. Ele conseguia rodar todos os jogos que o meu All Ione, que era um Pentium, rodava, que nesse caso era Team Fortress 2 e Terraria. E a propósito, do Team Fortress 2 ele rodava só 10 FPS, ou menos. Além disso, tem a questão da privacidade, que é um fato que a Microsoft quer coletar nossos dados. Além disso, ela fica impondo regras aos usuários, tipo criar uma conta Microsoft e não poder desabilitar o Recall, que é uma nova funcionalidade do Windows 11 que captura a tela do usuário. É um spyware, literalmente. Mas, graças a Deus, sempre tem uma luz no fim do túnel, que é o Linux. Também tem o macOS, mas essa só é uma opção viável caso você tenha muito dinheiro. Mas eu não vou falar sobre o macOS porque o assunto do vídeo é Linux e a minha experiência com ele. Mas antes de falarmos de Linux, precisamos explicar o que é Linux. Linux ou GNU/Linux é um sistema operacional em código aberto usado para absolutamente tudo, sem ironia. Servidores, dispositivos inteligentes como aqueles smartwatch, aquelas geladeiras smart de Android. Se duvidar, até sua mãe deve ter Linux. Fazia um tempo que eu ouvia falar sobre Linux, mas por conta de ser um sistema operacional novo, um ambiente totalmente diferente do Windows, eu acabava não resolvendo testar. Mas devido às polêmicas da Microsoft, eu resolvi fazer um dual boot no meu PC. Escolhi o Linux Mint, devido a ele ser considerado uma distro fácil e amigável para novos usuários. Gostei bastante dele, pela sua simplicidade e customização. Como eu posso explicar? Ele se parece com o Windows, ao mesmo tempo que não se parece. No quesito de se parecer com o Windows, é no sentido de organização nesse caso. Tipo, área de trabalho, como os ícones são postos na tela, é parecido com o Windows. Já a forma que difere o Linux do Windows é a questão dos gerenciadores de pacote, nesse caso do Mint é o sudo, mas no Fedora pode ser o DNF e no Arch é o pacman. O Windows também tem gerenciadores de pacote, nesse caso o Chocolatey e o Winget da Microsoft, mas tipo, não é tão usado pelos usuários. Além dos gerenciadores de pacote, a gente pode baixar os nossos programas pelas lojas de aplicativo no Linux. Além de que as atualizações no Linux são em tempo real. Eu posso estar navegando no Firefox enquanto o sistema fica baixando e instalando as atualizações. Diferente do Windows, que tem que ficar naquela tela eterna de tela de atualização. Vou deixar aqui uns pontos que eu gostei no Linux. O primeiro, que é de desempenho. No Windows ele comia cerca de 7,3 GB de RAM, de 8 GB. Já no Linux ele come sem nada aberto, 2,4 de RAM. E com o programa aberto chega lá para os 3, 4 GB. A segunda que é jogos. Antigamente era bem precário jogar no Linux, pelo fato de a maioria dos jogos estarem para Windows e a biblioteca de jogos de Linux que rodavam nativamente era bem pequena. Mas com a chegada do Steam Deck e do SteamOS pela Valve, está ficando mais acessível jogar no Linux. Tem o site ProtonDB que permite visualizar quão compatível um jogo de Windows é compatível com Linux.
e a maioria já está compatível. Só mais exceções, que jogos online ainda não estão acessíveis no Linux, devido à questão de anti-cheat mesmo, fazendo que seja uma barreira para muitos jogadores. O Apex Legends ele tinha o anti-cheat de Linux, mas por conta de um alto número de hackers, eles acabaram abandonando o anti-cheat. Fiz um teste com alguns jogos que tinha, e teve realmente um aumento perceptível de FPS. E não foi só comigo. Tem uns testes na internet que você pode ver, comparar o Windows com o Linux, e geralmente o Linux tende a ter um FPS maior. A terceira é a customização. A customização no Linux é algo que não tem limite. Pode fazer qualquer coisa, até a mais básica como mudar o papel de parede ou até mudar a aparência inteira do computador. Só pra te ter uma noção, tem um subreddit dedicado a isso, o Unix Porn, que é uma comunidade de pessoas dedicadas a mostrar suas customizações no Linux. Entretanto, nem tudo é flores. Eu realmente tive os momentos que eu passei raiva no Linux. A primeira que é a estrutura dos arquivos no Linux. É diferente do Windows, não existe a pasta C2 pontos e pode dificultar uma pessoa em procurar os arquivos de um programa dentro do Linux. Outra coisa é que o Linux não monta uma partição automaticamente. Tipo, eu tenho um SSD secundário, que ele é a minha partição secundária, só que o Linux está instalado no SSD primário, que é a partição principal. Quando eu inicio o Linux, ele não monta essa partição secundária. Eu tenho que montá-la manualmente. Eu posso fazer o Linux montar automaticamente quando iniciado, mas tem que ficar mexendo no terminal e eu sou meio preguiçoso. Além disso, uma coisa que pode afetar muitos usuários é a compatibilidade com certos programas que no Linux não existe. O Photoshop, por exemplo, ele não está disponível para o Linux. Alguns usuários tentam contornar isso com Wine, outros tentam para alguma alternativa, por exemplo o GIMP. Entretanto, essas alternativas podem ou não ser do agrado desses usuários, então é algo a se repensar. Uma recomendação que eu tenho é caçar no site alternative.to. Lá você pode verificar quais alternativas de um programa e qual vai se encaixar melhor em suas necessidades. A minha conclusão sobre o Linux é o seguinte: ele é um sistema promissor, mas que não vai conseguir superar o Windows. Entretanto, a popularidade dele vem aumentando, principalmente como youtubers como o PewDiePie e o Leão do Coisa de Nerd, que estão mostrando ao seu público que Linux não é um bicho de 7 cabeças como muitos dizem. Atualmente, o Linux é o meu sistema operacional principal do notebook. É algo meio questionável a se fazer? Talvez, não vou negar, mas eu tô conseguindo me virar muito bem com ele.